Salve galera aí do nono ano. São Paulo faz escola, segundo bimestre, nono ano, né? Estamos aqui retomando, né? Agradecendo aí, mandando um salve pra galera lá do Doni Bellini, né? Do nono ano A. Temos aí a Ana, o Benício, né? A Carla, Robert, Hernani, Samira, Maria Eduarda, Maria Heloísa, João, Juninho, né? Tiago, o Leandro. Temos vários alunos. Um abraço a todos aí. Logo, logo estaremos juntos aí. Ano que vem, né? Então, olha aí, ó. Continuando a apostila, nós paramos na atividade, né, sobre notação científica, agora passando para a situação de aprendizagem 2, né? Atividade 1, produtos notáveis. Essa matéria já vimos, né, uma parte dela aí no 8º ano. Então temos aí essas figuras, ó. Tem esse quadrado aqui com o lado A mais B. Então o lado A mais B. Então é dado pela expressão algébrica A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, ou seja, A mais B elevado ao quadrado, ou seja, A mais B vezes A mais B, que é a forma fatorada da expressão e o produto da soma de dois termos. Aqui, ó, só uma explicação. A mais B ao quadrado é A mais B vezes A mais B. Né? Aqui a gente aplica a distributiva da multiplicação em relação à adição e encontramos aqui, ó, A vezes A ao quadrado, A vezes B, AB, B vezes A, BA ou AB mais AB, 2AB. E B vezes B, B ao quadrado. Então, o quadrado da soma é dado pelo quadrado do primeiro termo, quadrado da soma de dois termos é dado pelo quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, certo? Já na figura 2, aqui a parte pintada, né? É o A menos o B, certo? O lado deste quadrado. Então aqui nós temos o quadrado da diferença, que é A menos B vezes A menos B. Se você fizer A menos B vezes A menos B, A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB, menos B vezes A, menos AB, menos AB com menos AB, menos 2AB, né? E B vezes B, B menos mais B ao quadrado, porque menos com menos fica mais B ao quadrado. E na figura 3 aqui, este retângulo, ele tem o lado A mais B, e esse lado aqui só A menos o B, certo? Então aí na figura 3, nós temos aí na página 67, por fim, a área total da figura 3, da parte pintada, é dada pela expressão algébrica A mais B vezes A menos B, né? Aqui quando você faz A vezes A ao quadrado, né? A vezes menos B menos AB. Ó, vou pôr aqui em cima. A ao quadrado. A vezes A ao quadrado. A vezes menos B menos AB. B vezes A dá mais AB ou mais BA. E B vezes menos B ao quadrado.
Como aqui eu tenho menos 1AB com mais 1AB, corta, fica só A ao quadrado menos B ao quadrado. É a forma fatorada da expressão. E o produto da soma pela diferença é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, certo? Então, junte com o colega e encontre a forma fatorada das expressões abaixo, se houver. Então, lembrando que lá nós temos na quadrado da soma o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Ou pode aplicar a distributiva. E na diferença nós temos o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. E no produto da soma pela diferença, nós temos o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, a primeira expressão, a expressão A aí, nós temos x ao quadrado menos 8x mais 16. Uma equação do segundo grau, se você achar as raízes dela e colocar na forma fatorada da equação, que vocês vão aprender ainda, dá certo. Mas aqui é só analisar o primeiro. Ó. Quem que é o primeiro? Aqui nós temos o quadrado do primeiro. Né? Quem elevado ao quadrado dá x ao quadrado? O próprio x. É o próprio x. É o primeiro. Né? Como aqui é menos, no meio, menos. E o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, que é x, 2x pelo segundo, que é para dar 8, seria 4, porque aqui é 16, certo? Então, 16, raiz quadrada 16, se você extrair a raiz daqui e a raiz daqui, ó, você acha os dois. X menos raiz quadrada 16, 4. X menos 4 elevado ao quadrado, certo? Então, a forma fatorada, porque o quadrado do primeiro, que é x, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é x, 2x, pelo segundo, que é 4, 8x, mais o quadrado do segundo, que é 4, 16, concorda? Então, aqui é x menos 4 elevado ao quadrado, certo? Se quiser tirar a prova, é só fazer aí, ou pela regrinha do quadrado, primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, ou fazendo x menos 4 vezes x menos 4, certo? Se aplicar a distributiva, com certeza vai dar esta expressão. Agora aqui você tem 9k ao quadrado menos 25. Opa, essa lembra o quê? O produto da soma pela diferença, aqui nós temos menos, ó, lembra desta daqui, ó, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então eu extraio a raiz quadrada dos dois. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de k ao quadrado, k. Então o primeiro é 3k, porque 3 ao quadrado, 9. K ao quadrado, k ao quadrado. Mais quem? Raiz quadrada de 25 é 5, certo? Vezes, aqui nós não vamos pôr ao quadrado, porque é o produto da soma pela diferença. Já achamos o primeiro e o segundo, agora aqui nós vamos pôr 3k ao invés de mais, menos 5. Certo? Olha aí, ó. Só para confirmar, 3k vezes 3k, 9k ao quadrado. 3k vezes menos 5, menos 15k. 5 vezes 3k, mais 15k,
15k com menos 15k dá 0. Então fica 5 vezes 5 negativo menos 25. Se quiser pôr aqui, ó, vou colocar aqui do lado, ó, só para vocês verem. 3k vezes 3k, 3 vezes 3, 9k vezes k, k ao quadrado. 3 vezes menos 5, menos 15k. 5 vezes 3, mais 15k. E 5 vezes menos 5, menos 25. Olha aí. 15k negativo com mais 15k, zero. Só fica 9k ao quadrado menos 25. Se quiser praticar, pode praticar aqui também, ó, x ao quadrado, né? Vai ficar aí, ó, igual a x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 4, menos 4x. 4 menos 4 vezes x, menos 4x. E aqui, menos 4 vezes 4, menos 4 mais 16. Olha aqui, a hora que você faz menos 4x com menos 4x dá menos 8x. Certo? Facinho. Agora nós temos na letra C, m ao quadrado menos 2m mais 1. Então, raiz quadrada de m ao quadrado, eu extraio a raiz de m ao quadrado. Corta, corta é o próprio m. Então, o primeiro é m, né? Aqui é negativo, então é menos o quê? O quadrado do primeiro, que é m, menos 2 vezes o primeiro, que é m, pelo segundo, que é 1. Por quê? 1, raiz quadrada de 1 é 1. Se eu extrair a raiz do 1 aqui, vai ficar 1. Então, m menos 1 ao quadrado. Por quê? Ó? Esse é o primeiro, esse é o segundo. Isso é a mesma coisa, forma fatorada, está na forma de potência, e aqui é m menos 1 vezes m menos 1. Se fizer a distributiva, com certeza você vai confirmar que está correto. Agora, na outra, raiz quadrada de x ao quadrado é o próprio x. Como é mais aqui, ó, você põe mais. Tem 3, você sabe que é o quadrado do primeiro, que é x, x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro, que é x, 2x. Vezes o segundo, para dar 8, que é 4. Ou raiz quadrada de 16, que é 4. X mais 4 elevado ao quadrado. Ou poderia pôr x mais 4 vezes x mais 4. Certo? O próximo aí, 36 mais 12z mais z ao quadrado. Então, sempre o primeiro aqui, ó, o quadrado do primeiro. Né? Que número elevado ao quadrado dá 36? Né? Aqui, ó, o quadrado de quem que dá 36? O quadrado de 6. 6 vezes 6, 36. Mais 2 vezes o primeiro, que é 6. Já descobrimos. Pelo segundo, 2 vezes 6, 12. O segundo é z. Por quê? Aqui nós temos o quadrado do segundo, que é z. Então, raiz quadrada de 36, 6. Como é mais aqui, põe mais. E raiz quadrada de z, né? Z ao quadrado, raiz quadrada de z ao quadrado é o próprio z. 6 mais z elevado ao quadrado. Ou seja, 6 mais z vezes 6 mais z.
certo? Essas são as formas fatoradas dessas expressõezinhas. Já na próxima aí, ó, na atividade 2, fatoração. Encontre a medida da área total da figura a seguir. Explique como você fez para chegar ao resultado. Verifique se existe outra forma para encontrar a área desta figura. Certo? Então aqui essa figura não tem medida. Será que é para a gente medir? Poderia, mas não. Estamos falando de fatoração, de algébrica. Então quando não conhecemos o lado aí, né, podemos chamar as medidas por letras, por variáveis, né? Por A, por B, por C, por D, por X, por Y. Então, ó, esse lado aqui, ó, nós podemos chamar de A. Se aqui é A, aqui também é A. Certo? Aí você pode usar Y, Z, B, né? Posso pôr B aqui, posso pôr C aqui, D aqui. E um E não, vamos pôr um Z aqui. Qualquer letrinha que vocês quiserem. Então, podemos calcular uma por uma, área 1, área 2, área 3 e área 4, certo? Podemos fazer de duas maneiras, lembrando que a área de um retângulo é base vezes a altura, certo? Base vezes altura, ou lado vezes lado. Como eu não conheço as medidas, né? Eu falo que os lados são diferentes aí, ó. Eu represento por letrinhas. Pode ser que uma letrinha seja igual a outra, mas eu não sei como nesse primeiro aqui, ó. Mas vamos usar as letras. Na área 1, não, só vou pôr o número aqui para representar, que é esta, a área aqui, ó. Base B, altura A, ou A vezes B, B vezes A vezes B, ou só AB, quando não tem sinal entre letra e número, é vezes. Agora, a área 2 é A vezes C, certo? A área 2, AC, A vezes C. A área 3, A vezes D, A vezes D. A área vermelha, A vezes Z, que é a área 4, A vezes Z, certo? Temos aí a área das 4 figurinhas, só que ele pede a área total. Então podemos dizer que a área total aí, né, é igual a quem? AB, que é a área 1, mais AC, que é a área 2, mais AD, que é a área 3, mais AZ, que é a área 4. Tem outra maneira de fazer? Tem. Poderíamos ter feito de que maneira? Não é A aqui, aqui não é B, mais B, C, D e Z. Poderia pôr B mais C mais D mais Z, certo? A área total seria A vezes o quê? A vezes B mais C mais D mais Z, certo? Por quê? O que nós fizemos? Tem aqui, 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 aqui. Está tudo somando. Isso é colocar o A em evidência. Como todos têm o A, coloca A vezes quem? Para dar AB, A vezes B. Para dar AC, A vezes C. Para dar AD, A vezes D. Para dar AZ, A vezes Z. Certo?
Isto é uma demonstração de fatoração. Na próxima aula continuamos aí, ó, né, a fatoração aí, ó. Só que aqui, ó, ele está mostrando para você a fatoração. A expressão AY mais AX possui nos dois termos um fator comum, que ao colocarmos em evidência obtemos a forma fatorada da expressão A vezes Y mais X. A vezes Y mais X é igual a AY mais AX. Na expressão A vezes Y mais AX mais BY mais BX mais CY mais CX, podemos fazer agrupamentos de termos que possuem fatores comuns, como AY mais AX mais BY mais BX mais CY mais CX. Então, dentro de cada agrupamento aqui, ó, aqui nós temos aqui, aqui. Coloca o A em evidência. AY mais AX é a mesma coisa que A vezes Y mais X. BY mais BX é a mesma coisa, o B é o fator comum, é a mesma coisa que B vezes Y mais X. E no C também, ó, CY mais CX é a mesma coisa que C vezes Y mais X. Note que Y mais X é fator comum. Agora aqui, ó, ficou A vezes Y mais X mais B vezes Y mais X mais C vezes Y mais X. Temos Y mais X agora nos três. Note que Y mais X é o fator comum, então colocamos em evidência, né? Ficando que Y mais X vezes A mais B mais C, obtendo assim a forma fatorada da expressão, certo? Tentem fazer a próxima aí e até a próxima aula.